Olá pessoal, sejam bem-vindos à explicação da mesa radiônica de ascensão egípcia. Nessa mesa radiônica, nós não temos nenhuma pretensão de trazer nenhuma verdade oculta, nenhuma história nova, nem acrescentar, nem diminuir em nada que já exista sobre a história egípcia, mas sim trazemos a parte esotérica, que por si só, uma das civilizações mais antigas do mundo, traz a sua relação com o espiritual, com o alinhamento com a natureza, a busca da espiritualidade, a crença em divindades, como eles trabalhavam esse arquétipo, como o tratar o espírito, Horus, Osíris, os deuses, as suas simbologias e também hoje o que conhecemos de moderno, né? Da geometria sagrada, da relação com os quatro elementos, são os povos das estrelas. Essa mesa ela traz um arquétipo, num primeiro momento, bem simples, mas esse é o objetivo, é trazer com clareza o alinhamento corporal, o nosso alinhamento com o nosso espiritual, físico, o nosso caminhar aqui na Terra, o cabeça nas estrelas e os pés no chão, e todo o alinhamento que fizeram com que os egípcios ascendessem e fossem redescobertos tantos anos depois, e tantas histórias tem nesse entorno, né? Ordens filosóficas, simbologias, o seu vocabulário, né? O seu abecedário, digamos assim, como que esse arquétipo pode nos auxiliar. Então é nessa pegada que a nossa mesa radiônica vai trabalhar. Essa mesa ela tem uma tendência de energização, enquanto as outras mesas radiônicas elas trabalham limpeza e energização, a mesa egípcia ela tem a particularidade de energização dos canais superiores, trazer para a terra, para a pessoa que está sendo medida, para uma situação, para uma casa, enfim, tudo que pode ser trabalhado dentro do arquétipo da mesa radiônica, trabalhar a visão superior. Como seria essa energia divinizada? Ah, eu quero fazer uma energia para o campo do amor? Ok. Como que vai ser trabalhado esse amor? Então ele vai trazer uma visão ao ser energizado com energia espiritual, que é uma energia neutra, né? Pode-se dizer até, depois pode-se estudar até a energia taquiônica, que é uma energia que é 16 vezes a velocidade do pensamento, que era muito usado pelos egípcios. Ao trazer essa energia neutra de alta velocidade, de alta vibração, ele traz essa iluminação para esses campos, a tranquilidade para um coração sofrido, a aceitação e o consequente caminhar, que, pela característica dos egípcios, a liberação, a saída do plano terreno, né, do que conhecemos das histórias egípcias, que foi o povo que já voltou às suas origens, já voltou às estrelas e nos deixou o seu legado, o seu conhecimento, que hoje, olhando para trás, nós conseguimos, de forma simples ou mais complexa, trazer, tentar entender o que eles quiseram nos deixar. Então, dentro desse arquétipo que é feito essa mesa radiônica. Vamos à definição dos pontos da mesa. O que é o Merkabah? O Merkabah na nossa mesa, ele traz
o veículo de luz do ser humano, capaz de transportar o espírito em estágios mais avançados para outras dimensões, através de meditação, através da unificação do ser com a sua unidade divina e o universo que o cerca. Na nossa mesa, o Merkabah ele tem a função de unificar os corpos astrais, energizá-los, trazer a unidade desde o espírito até o corpo físico do ser humano aqui na Terra. É possível viver uma vida espiritual. Esse é o significado do Merkabah na nossa visão dentro dessa mesa radiônica. E como tudo está ligado ao ser humano, como tudo passa pelos chakras, toda a informação passa pelos chakras. Tendo esse veículo de luz, que é uma estrela tetaédrica no nosso entorno, nós conseguimos trazer as soluções mais divinas para nosso andamento diário, para as nossas situações diárias. Temos todas as emoções dentro de nós. E a função enquanto humano é superar as nossas resistências pessoais, as nossas dificuldades pessoais, os desafios do dia a dia que, por via de reencarnação, nós escolhemos para desenvolver habilidades do nosso espírito. Então, essa é a função da mesa radiônica egípcia, né? Que é essa ascensão, mas com a ajuda da ativação do Merkabah. Através de estudos dos ensinamentos sagrados de Lemúria, Atlântida e Antigo Egito, unificando com conhecimentos e estudos sobre física quântica e geometria sagrada, foi possível a descoberta de um poderoso conjunto de técnicas que possibilitam alcançar a ativação completa do corpo e veículo de luz, juntamente com a abertura do chakra cardíaco e alcance da vibração de amor incondicional, somos capazes de fazer uma limpeza dos canais energéticos e sutis em nossos corpos, ampliando e elevando nossa consciência. Através da geometria sagrada, trazemos à consciência a existência de vários campos magnéticos que circundam nossos corpos. Um deles é o campo formado pela estrela tetaédrica, e através da meditação do Merkabah conseguimos alcançar esses campos, acionando nosso veículo de luz e projetando nosso ser para outras dimensões. Essa mesa também ela ajuda no desdobramento, nos sonhos lúcidos, ela pode ser feito também com essa intenção. Na nossa mesa, o Merkabah ele é ativado através da força radiônica. Para quê? Para que os dons sejam mais ativos, para que desperte da carne, né? Isso que nós trazemos adormecido, latentes no espírito, como sementes. É para ativar a nossa parte divina aqui na Terra. Existem muitas ativações, muitas meditações sobre Merkabah na internet, no YouTube. São exercícios mesmo, é que nem exercício físico. É todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, e isso vai se ativando. Existem muitas técnicas também que auxiliam nesse processo. A conscientização e ativação do veículo Merkabah pode trazer vários benefícios ao ser humano. Acelera consideravelmente o processo de ascensão, possibilita a ampliação da autoconsciência, assim como da consciência das relações com outros seres, planeta e universo, num geral, a ativação dos canais energéticos dos corpos físicos e sutis, harmonização e integração do ser, acelera e aumenta o insight, autoconsciência, melhora o desempenho do corpo físico, ativa a área do cérebro, aumentando o potencial, aumenta o potencial energético geral, aumento de habilidades como telepatia, clarividência, bilocação, possibilita muitas energias sutis para a alma. A Merkabah é um campo de luz que gira em sentidos contrários e que afeta espírito e corpo simultaneamente. É um veículo que pode levar o espírito ou
e corpo, ou a interpretação da realidade de uma pessoa, de um mundo ou dimensão para outra. Na verdade, a Merkabah é muito mais do que isso, porque ela pode criar uma realidade tanto quanto se mover entre realidades. É o veículo que passa entre as dimensões, pois existe uma resistência entre uma dimensão e outra. Até dentro da gente, entre os chakras, é através de uma meditação, através de alguma situação de elevação, que nós conseguimos passar de uma consciência, de um nível consciencial para outro. Isso são dimensões dentro de nós mesmos. Às vezes, seres passam vidas e vidas inteiras só em um nível de consciência, só no nível de consciência terreno, por exemplo. Então, a ativação de Merkabah é muito importante por isso, que ela ativa esses canais superiores. Para nossos propósitos, entretanto, nos concentraremos principalmente no aspecto do Merkabah como veículo interdimensional, que significa carruagem, que nos ajudará a voltar ao nosso estado mais elevado de consciência original. Merkabah é uma energia que, segundo nosso entendimento, não tem dono e não pode ser qualificada. Podemos qualificá-la assim como alguns o fizeram, como na geometria sagrada, mas só podemos fazê-lo em relação a generalidades, uma vez que se trata de energia e de substância etérica do Deus Criador. Seu propósito aparente é observar as criações divinas e avaliar para o Criador se aquela consciência específica atingiu um nível prescrito em quantidade e espécie que lhe permita ascender um nível mais elevado de consciência ou dimensão. Então, o nosso Merkabah, aqui na mesa, humildemente colocado, a intenção é nos ajudar a ativar os dons do Espírito e a melhora na nossa percepção dessa realidade terrena e espiritual. Elementos da mesa egípcia. Nós vamos colocar o testemunho, o nome, a data de nascimento, ou o endereço do local, ou a situação que quer ser medida, né? Prosperidade, amor, relações, enfim, tudo pode ser imantado pela mesa egípcia, com essa energia sutil que traz a egrégora muito conhecida. Nós vamos colocar esse testemunho onde tem o sarcófago e o pássaro Saqqara. Esse pássaro é a representação do espiritual com a matéria. É o que leva o espírito até a matéria, a representação do espírito. E o sarcófago, ele, num primeiro momento, ele pode trazer essa impressão mais pesada, né, de morte, mas temos que entender os elementos. A ideia das mesas, inclusive da mesa egípcia, é trabalhar com esses arquétipos que cada uma traz. E os egípcios, eles tinham uma forma muito característica de lidar com ciclos, com a vida após a morte e a continuação da mesma. Então é uma das sociedades que mais bem estruturou essa ideia de vida, morte, elevação, e nos deixou um legado de conhecimento incrível que hoje inspira tantas ordens, seitas, irmandades, fraternidades, técnicas, que permeia toda a humanidade hoje. Então, entre os egípcios, a explicação de muitos costumes e acontecimentos tinha forte ligação com os fenômenos da natureza. O movimento dos astros, o ciclo das cheias do rio Nilo, as alterações climáticas salientavam um ideal de circularidade que se estendia para outras instâncias do cotidiano dessa civilização milenar. Não por acaso, os antigos egípcios conceberam uma explicação para a morte bastante diferente de muitas culturas contemporâneas. Segundo o sistema de crenças egípcio, a morte consistia em um processo onde a alma se desprendia do corpo. Com isso, acreditavam que a morte seria um estágio de mudança para outra existência, sendo o corpo compreendido como a morada da alma. Havia uma grande preocupação em conservar o corpo dos que faleciam,
Dessa forma, desenvolveram-se variadas técnicas de mumificação capazes de preservar um cadáver durante anos a fio. A mumificação era realizada por um profissional específico. Após retirar as vísceras, os restos mortais da pessoa eram repousados em uma mistura contendo carbonato de sódio e água. Finalizada a imersão, diversas substâncias e ervas eram introduzidas no corpo para evitar a deterioração dos tecidos. Na etapa final do procedimento, o morto era enfaixado e coberto por uma cola que impedia a contaminação pelo ar. Terminada a mumificação, o falecido era colocado em um sarcófago, posteriormente depositado em um túmulo. Através da análise dos túmulos, estudiosos puderam descobrir qual era a posição ocupada pelos mortos. Os sacerdotes e faraós eram sepultados em mastabas, construções em formato de trapézio, divididas em dois compartimentos, um destinado ao sarcófago e o outro que armazenava as oferendas do ritual funerário. A morte e o pássaro sacara. Logo após o falecimento, segundo a crença egípcia, o indivíduo perdia acesso a todos os prazeres e regalias que desfrutava em sua vida terrestre. Para recuperar seus benefícios em sua nova existência, a pessoa, seja qual fosse a sua posição social em vida, era conduzida pelo deus Anubis para se apresentar ao tribunal de Osíris, local em que sofria uma avaliação de seus erros por outros 42 seres divinos. Antes do início do julgamento, era entregue ao falecido o livro dos mortos, onde obtinha as devidas orientações de seu comportamento durante a sessão a ser realizada. Para que recebesse a aprovação das divindades, era necessário que o julgado não tivesse cometido uma série de infrações, como roubar, matar, cometer adultério, mentir, causar confusões, manter relações e escutar as conversas alheias. No ápice do julgamento, Osíris pesava o coração do falecido em uma balança. Para que a pessoa recebesse aprovação, seu coração deveria ser mais leve que uma pena. Caso contrário, não poderia entrar no Duat, uma espécie de submundo dos mortos. Dessa maneira, a civilização egípcia dedicou uma grande importância a seus mortos e demonstrou, por meio desses rituais, um instigante traço de sua cultura. Então, entramos aí no arquétipo. A ideia é entrar na energia, na nossa mesa egípcia, é entrar nessa energia de entendimento, de cultura. Né? A mesa radiônica, ela é um mapa. A ideia é um mapa para que traga os arquétipos que estão sendo necessários nesse momento para que o que está faltando no nosso campo, ou o que está em excesso, e o que utilizar para que haja uma elevação de consciência nesse ponto. Né? Digo sempre que se com uma mesa radiônica a gente caminhar alguns passos, 2 passos já está bom. Se a gente vê que algo na nossa vida já não está bom, depois de uma mesa radiônica, já é uma elevação de consciência, já é um novo ponto de vista. Então, a nossa mesa ela trabalha no testemunho dentro desse arquétipo. A passagem, o momento da passagem, aquilo que se encerra e que recomeça. Nossa mesa, eu vou explicar na hora da prática, ela trabalha com a ativação para limpeza e ativação para energização. Vou ensinar como fazer. Logo ao lado da simbologia do sarcófago, eu trouxe um arquétipo da pineal, né? E a simbologia do que está precisando para uma ativação maior da pineal, que é com esse chakra que é o terceiro olho, que é o olho que tudo vê, né? Também conhecido como olho de Horus. Então, dentro desse arquétipo, eu trouxe uma simbologia que, pendulando, nós vamos ativar isso com cristais e, ao final, nós vamos verificar na mesa quanto tempo ela deve ficar energizando ou limpando cada um desses. É um procedimento muito simples, mas já usei algumas vezes, né? Porque
antes de eu fazer as mesas eu tenho que usá-la, né? Então já realmente funciona, né? Esse é o segredo de qualquer mesa radiônica, de qualquer profissional que vai. Às vezes a pessoa está vendo esse curso, está ouvindo esse curso, e ele às vezes nem vai usar as mesas que eu estou fazendo, mas vai entender qual é o procedimento. Se você colocar num papel que três pontinhos, que um pontinho é sim, dois pontinhos é não, três pontinhos é talvez, isso é uma mesa radiônica. Isso é um comando que você deu, né? É uma mesa radiestésica, onde você vai investigar. E juntamente a todos os outros gráficos que a gente já conhece da radiônica clássica, dá para a gente fazer uma análise muito profunda, né? Então, dentro desse arquétipo da energização e limpeza da pineal, eu trouxe a descrição de alguns elementos. O escaravelho. O escaravelho sagrado é um dos amuletos mais populares entre os egípcios. Ele simboliza o deus egípcio do sol, Khepri, e surge em alguns mitos da criação, na medida em que representava a imagem cíclica da imortalidade, numa representação da vida e da renovação da energia. Acredita-se que ele protegia contra os maus espíritos, sendo utilizado, portanto, nos funerais com a finalidade de proteger o coração e a alma do morto. No nosso caso aqui, nós vamos trazer essa energia mais sutilizada, né? Entender que a gente está trazendo um arquétipo do escaravelho para proteção, para liberação de energias ruins, aquela visão cega que nos atrapalha, né? Eu vou bater todo dia na parede porque eu acho que é bom. Estou dando um exemplo bobo. E aí, de repente, eu tenho que levar uma energia de visualização, de proteção para essa energia estranha, né? Que eu tô batendo todo dia na parede, mas não é bom eu bater todo dia na parede. Então, são coisas mesmo para o nosso dia a dia também. Olho de Horus, amuleto que para alguns corresponde ao olho que tudo vê. Por isso, para os egípcios, o olho de Horus simboliza a clarividência, além de simbolizar o poder, a força e a proteção espiritual. Vale lembrar que esse símbolo corresponde ao olho que o deus Horus perdeu durante uma batalha. Trago um arquétipo do que a gente está energizando, né? Tem a glândula pineal como um todo, e o olho de Horus ele traz aí esse estado de contemplação, o olho que perdido, né, que é colocado no local e que ele começa a ver tudo, os olhos espirituais. Então é para trazer essa clareza, né, também. Cruz de Ansata, chave ou a cruz da vida para os egípcios. A representação dessa cruz oval, Anki, simbolizava a eternidade, uma vez que está associada a Ísis, deusa da fertilidade e maternidade, e Osíris, deus da vegetação e da vida no além. A união dos princípios geradores do mundo, o feminino e o masculino. Importante destacar que esse amuleto foi muito utilizado pelos faraós a fim de trazer-lhes proteção, saúde e felicidade. O gato, animal venerado como um deus, visto que os egípcios consideravam os felinos seres superiores. Os gatos estavam associados à deusa da fertilidade Bastet. Lembrando que eu trouxe alguns arquétipos para a mesa. Nenhuma mesa radiônica supre tudo, né? Ela vai suprir aquilo que o arquétipo dela foi trazido. Então essa mesa é para ascensão de situações, ligação com a energia superior, sintonização com a Terra e os astros, visto que a maioria das desconexões com o planeta Terra ou está conectado demais no espiritual e longe das questões da burocracia terrena, ou seja, daquilo que o meu espírito veio para fazer, e também a desconexão com a Terra, né? Às vezes está muito ligado nas coisas terrenas e o medo do espiritual. Então, essa mesa ela traz esse arquétipo junto com algumas energias que eu achei interessante trabalhar, mas visto que nunca que nenhuma mesa radiônica vai trazer toda a riqueza de
de uma egrégora, de uma simbologia, enfim, a ideia é trazer cultura, filosofia e energização. Máscara mortuária. Uma máscara fúnebre desempenhava alguns papéis importantes na cultura egípcia, como ser responsável pela proteção dos restos mortais do faraó. No Antigo Egito, acreditava-se que a preservação corporal era essencial para que o faraó pudesse renascer após a morte. Bom, acho que não precisa de explicar, que ficou bem claro, né? Anubis, ou Anupo, foi como ficou conhecido pelos gregos, deus egípcio antigo dos mortos e moribundos. Guiava e conduzia a alma dos mortos no submundo. Anubis era sempre representado com a cabeça de chacal. Entretanto, os egiptólogos mais conservadores afirmam que não há como saber com certeza o animal que o representa. Era sempre associado com a mumificação e a vida após a morte na mitologia egípcia, também associado como protetor das pirâmides. Máscara de Horus, cabeça de falcão e os olhos que representavam o sol e a lua. Pirâmides. As 3 pirâmides que eu coloco nessa representação da pineal é que existem alguns estudos, né, que trazem a questão, eu posso até procurar e enviar depois em link, a questão dos cristais da pineal, né? Então muito se vê por aí a questão das que parecem piramidezinhas, né, que temos dentro da nossa pineal. E quanto mais cristais, tanto que tem muitas técnicas de descalcificação da pineal, né, que é como se ela tivesse encrustada, e quanto mais a pessoa desenvolve energeticamente, vamos dizer até mediunicamente sem ativar os dons, né, que são do espírito independente de religião ou crença, é como se esses cristais eles ficassem mais ativos. E aí que vem o X da questão da nossa mesa, que é, logo abaixo eu vou explicar, né? Já expliquei na mesa do equilíbrio a questão da constelação de Órion, que a constelação de Órion, que são as 3 Marias, que elas se alinham com que os egípcios fizeram as 3 pirâmides do Egito, alinhado essas 3 principais, Kelpis, Kefren e Miquerinos, alinhado com as 3 Marias, que é do cinturão, e que nessa mesma época o centro magnético da Terra ele ficava alinhado com as pirâmides, ou seja, ao alinharmos a nossa energia com a energia dos céus, com a energia da egrégora egípcia, com a energia das pirâmides e do centro da Terra, nós alinhamos o nosso magnetismo, o nosso torus, né, que é a nossa circulação energética, o nosso centro energético, Sushumna, Ida e Pingala, e alinhando os chakras, entra mais luz, e isso é estado de iluminação. Então essa é a função dessas 3 pirâmides, junto com toda a mesa. E claro, ativando o Merkabah. Ativação da glândula pineal, descalcificação e alinhamento dos cristais da pineal com o centro da Terra e as estrelas que a representam. Olho de Horus. Ativação da glândula como um todo, ativando o estado de contemplação. Em rituais mágicos, o olho de Horus significa o acesso à sabedoria oculta. Na mitologia egípcia e em outras crenças, o olho esquerdo é ligado à lua e o direito ao sol. Pintado na lateral das urnas funerárias egípcias, esperava-se que ele, o cadáver, poderia ver o caminho para o além. Antigos marinheiros do Oriente adornavam suas embarcações com o olho de Horus para pedir segurança no mar. Então, aqui é a ativação. Logo abaixo, a ativação da pineal, eu coloquei eu fiz uma busca pelo abecedário, pelo alfabeto copta, né? Pelos hieróglifos. Então eu vi muitas representações. Então eu optei por essas imagens que estão na mesa e ligar essa energização, o abecedário como um todo, ligar ele à numerologia. Então,
o do A a Z, ligado às imagens dos hieróglifos, é para trazer essa energização cópita através da numerologia. Então, assim, eu vou colocar um exemplo que eu vou enviar em texto, para não ficar muito chato, eu vou mandar em texto um exemplo da numerologia que pode ser usada. Mas às vezes você pode conhecer alguma, porque a mesa vai funcionar, ele funciona com a mesa do operador, com a mente do operador, né? Eu sempre digo isso. O pêndulo não funciona sozinho, ele só funciona pelo que a pessoa capta, né? Então, se a pessoa entender que B vale 23 e que 23 tem um significado X, então vai ser esse significado que vai ter. Mas eu também vou enviar um. Achei interessante, porque assim, por exemplo, as runas dos celtas, por exemplo, as runas elas são um significado, elas são um alfabeto que elas têm uma sonoridade, elas cada sigla, cada sílaba tem uma função, né? E também é um oráculo, então ele é divinatório. Então eles trazem o cópita, os hieróglifos, eles trazem também essa energização de ligação com a natureza, né? Tá sempre ligado a animais, rio, tá sempre ligado à natureza. E a ideia é realmente introduzir o ser humano como ser espiritual, ou trazer essa consciência para o corpo. Porque às vezes a gente até sabe da boca para fora, mas é a hora que a gente sente isso, que a gente está sob as ordens do sol, da lua, somos regidos pelos astros, temos o nosso livre-arbítrio, mas somos influenciáveis durante todo o tempo, e ter essa consciência é importante. E a ideia de trazer à mesa. Logo abaixo do alfabeto, eu coloquei alguns arquétipos de deuses. Ah, vai vir a entidade, Walter? Não, não é. O que eu quero dizer é como na mesa da Umbanda, das 7 linhas. Estou trazendo o arquétipo. Então, por exemplo, deu numa mesa de limpeza que eu tenho que energizar Osíris. Numa mesa de limpeza deu Osíris. Quem é Osíris? Então vamos entender o arquétipo de Osíris. Osíris era adorado no Egito como deus da vida após a morte, visto que os egípcios acreditavam na continuação da vida em outro plano. Então vamos parar aqui nessa explicação. Pode ser que numa limpeza, pode ser que a pessoa tenha uma visão de medo após a morte. Então nós estamos trazendo a limpeza do Deus, o arquétipo, que está aí já no inconsciente coletivo, para energizar, para limpar esse campo de medo da vida após a morte, digamos assim, porque às vezes ouviu a vida inteira que morreu, dormiu, dorme até Jesus voltar, depois ressuscita e é julgado ou vai para o céu ou vai para o inferno, e fica mais uns tempos lá no inferno, depois é destruído. Tipo assim, isso é o medo da vida após a morte, né? Ou então, enfim, cada deus que eu coloquei, ele vai trazer uma energia que está sendo trabalhada. E aí o significado ele vai variar se é limpeza ou energização. Por exemplo, aparece Osíris numa mesa de energização. Não, ele está dando força. Às vezes a pessoa está só de pensar em morte, a pessoa já treme toda. Então está trazendo essa paz, porque o Osíris também é paz, né? Ele é a representação do sol também, né? A representação dessa harmonia, Oxalá, Jesus, né? Essa energia de paz. Então às vezes a pessoa está precisando de paz também. Enfim, então é bem vasto a interpretação, mas ela sempre vai variar. O ponto é, quando uma mesa é de limpeza, tudo que der é interpretado para limpeza, ou seja, o campo daquela pessoa está impactado para aquilo. Por exemplo, tem aqui, eu coloquei o deus Apófis, ou Apep, é a serpente. Ela é uma serpente, então esse Apep ele vai falar, ou Apófis, ele vai falar de energias estranhas que estão agindo na vida dessa pessoa, com autorização, com consciência ou não dessa pessoa, né? Então, por exemplo, saiu numa mesa de limpeza, opa, é para botar para correr.
Ah, saiu numa mesa de energização é para dar força para a pessoa, porque às vezes a pessoa está com uma atuação estranha na vida dela e ela não tem força para poder atuar, né? Então é nesse ponto que eu queria trazer essa atenção. Então vamos à descrição de cada um dos deuses, dos arquétipos de Deus dos egípcios, que existem muito mais, uma infinidade deles. Na mesa tem 12. Osíris era adorado no Egito, ok, essa parte eu já li. Na mitologia egípcia, logo após a criação do mundo, o deus da terra, Zeb, e a deusa do céu, Nut, geraram filhos. Entre eles, Osíris, que se tornou governador da terra. Ele se casou com sua irmã Ísis e, enciumado com o sucesso de seu governo, seu irmão Sete o assassinou. Porém, usando de mágica, Ísis conseguiu trazê-lo de volta à vida. Horus, seu filho com Ísis, foi o responsável por vingar sua morte. Seu herdeiro se tornou então o novo rei do Egito, enquanto Osíris desceu ao submundo, tornando-se juiz e senhor dos mortos. Sete era o deus do deserto e das tempestades, que mais tarde foi associado ao caos e à escuridão. Ele era descrito como um homem com cabeça de cão e cauda bifurcada, mas às vezes ele era representado como um porco, crocodilo, escorpião ou hipopótamo. É personagem importante da lenda de Osíris e Ísis, tendo sido ele o autor do primeiro assassinato do mundo. Como resultado da crescente popularidade do culto a Osíris, Sete foi demonizado e suas imagens foram removidas dos templos. No entanto, em algumas partes do Antigo Egito, ele continuou a ser adorado como uma das principais divindades. Então, quando der esses seres que trazem esse arquétipo negativo, tanto na energização como na limpeza, não é que você vai estar energizando o mal, não é isso, mas é o arquétipo. Quando sair esses arquétipos é porque esse arquétipo está atuando na vida da pessoa, né? Vai sair um arquétipo de Sete na vida de uma pessoa. Olha, na limpeza, às vezes ele está sendo um carrasco na vida de alguém, mas é claro que a gente não vai explicar dessa forma, né? Então ele vai, todo mundo não tem algoz, não tem vítima, né? Todo mundo em algum momento é algoz, todo mundo em algum momento é vítima. Então vai estar acalmando esses impulsos negativos, esses impulsos que podem atrapalhar a vida da pessoa. Ísis. Ísis era uma deusa muito adorada pelos egípcios, talvez a mais popular dentre todos os deuses do panteão egípcio. Era conhecida como uma divindade extremamente altruísta e generosa, sempre disposta a atender às necessidades dos outros. Na mitologia, era mãe de Horus, esposa e irmã de Osíris. Quando seu marido foi assassinado por Sete, ela recolheu as partes de seu corpo e as uniu, trazendo-o de volta à vida. Assim, Ísis introduziu o conceito de ressurreição que influenciou muitas religiões ao redor do mundo. Então temos em Ísis a representação do feminino sagrado, aquela que acolhe, aquela que gera a magia, a transformação e todo o arquétipo que você conhecer que couber no momento da iniciação, perdão, no momento da explicação a outra pessoa do que aquele arquétipo vai introduzir, né? Vai limpar, por exemplo, está numa mesa de limpeza, aparece Ísis, ela está trazendo o arquétipo feminino para o arquétipo dessa pessoa. Pode estar limpando uma crença em relação ao próprio feminino dela, porque todos têm o feminino e o masculino sagrado dentro de si. Pode estar limpando crenças em relação às mulheres da família, a mãe, a esposa, ou a energização disso, né? A força de geração, fertilidade, criação, nutrição, amor próprio, enfim. Unido a outras análises de outras mesas que indicar isso pode trazer uma boa explicação e orientação a quem está recebendo a sessão. Horus, o restaurador da ordem. Horus era um dos mais importantes deuses egípcios. Filho de Osíris e Ísis, de acordo com o famoso mito, ele vingou o assassinato de seu pai matando seu tio Sete
e se tornando o novo rei do Egito. Assim conseguiu restaurar a ordem. Também adorado como deus da luz e do céu, Horus era geralmente descrito como uma criatura masculina com cabeça de falcão, usando uma coroa branca e vermelha. Os antigos faraós egípcios legitimavam seus governos, se apresentando para o povo como o Horus encarnado. Ou seja, através dele, Horus, o olho que tudo vê, ele é a manifestação física de Deus. Então ele traz para nós a clareza, ele traz o todo, ele traz a contemplação do reino que ele ordenou e que vigorou por milhares de anos essa sociedade e que trouxe toda uma riqueza de conhecimentos para todo mundo, que são adorados até hoje, né? Em todos os cantos do mundo são conhecidos. Anubis, o embalsamador divino. Anubis era um deus com cabeça de chacal e corpo de homem, responsável pelo reino dos mortos antes do assassinato de Osíris. Esse deus era conhecido por mumificar os mortos e orientar as suas almas para a vida após a morte. Também era o guardião dos cemitérios e das múmias. Anubis era descendente de Ra e Néfetes e era representado com um tom de pele preto, simbolizando os depósitos escuros do rio Nilo, que garantiam o sucesso do cultivo no Egito. O preto também faz referência à cor que o corpo adquire no processo de mumificação. Segundo a lenda, foi Anubis o responsável para realizar a mumificação de Osíris, tornando-se o primeiro embalsamador. Como é esse arquétipo de Anubis na nossa mesa? Olha, é aquele que nos guia por onde a gente não vê. Pode ser também o guardião, ou uma energia guardiã, ou o que a gente está precisando guardar, ou o que a gente está precisando ver, ou o que a gente está precisando encaminhar de ruim, né? Então, embalsama e encaminha, né? Isso sempre, esse arquétipo sempre levando em conta que são informações que estão gravadas na pessoa. A Anubis saiu para mim numa mesa de energização. Ok, energizar suas guardas, energizar seu pensamento, suas emoções. Como que está guardando isso? Está ficando com muita coisa dos outros? Está guardando muito cadáver dos outros? Os outros chegam, joga aquele lixo em cima de você e você guarda isso? Não, encaminha isso aí para o mundo dos mortos. Isso aí não é seu, não. Se não é da outra pessoa, seu também que não é. E aí isso vai pesando, esse campo vai pesando. Então o arquétipo de Anubis é o arquétipo da vigília. Ra. Ra era o deus Sol e uma das mais importantes divindades egípcias. Ele também foi associado à construção de pirâmides e à ressurreição dos faraós, que o adoravam. Esse deus simbolicamente nascia todas as manhãs com o nascer do sol e morria com cada pôr do sol, iniciando sua jornada para o submundo. Era reconhecido como um deus criador, responsável pela criação de todas as coisas, incluindo os seres vivos. Ra era associado a Horus, e assim como ele era geralmente retratado como um homem com cabeça de falcão. No entanto, em vez de uma coroa branca e vermelha, Ra possuía um disco solar em sua cabeça. Inclusive, ao lado do arquétipo dos deuses, existe Ra está na ponta de baixo à esquerda. Ele, na hora que formos fazer uma mesa de energização, um cristal vai ficar sobre ele, indicando que aquela mesa é de energização. Logo na sequência, existe uma barca com 7 pilares. Esses 7 pilares indicam 7 corpos astrais: físico, duplo etérico, perispírito, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. E a barca é a chama divina, ou seja, é aquela que abarca tudo. Todos os corpos estão numa barca só. Então, a representação de Ra, nesse momento, é uma mesa de energização
E à frente dessa barca, logo ao lado do arquétipo dos deuses, tem uma imagem de Anubis, que é o momento da mesa de de limpeza, que vai ficar um cristal sobre ele. Então, primeiro, a gente faz uma mesa de limpeza, ativando Anubis. Então, todo o arquétipo da mesa vai ser lido para limpeza. Aquilo que está precisando ser retirado, que está precisando ser trabalhado, coisas que a pessoa ainda não viu. Após terminar o tempo, o prazo que deu e o que o pêndulo indicou no movimento de sim, não, para energizar ou não, nós tiramos todos os cristais e ativamos Ra. E, enfim, na hora da prática eu vou mostrar como que faz. Então, já lemos sobre Ra. Hathor, a deusa da maternidade. Hathor era a deusa associada à dança e à música, mas também era conhecida como a Senhora do Céu, da Terra e do Submundo. Ela era muito popular entre os antigos egípcios e era vista como sábia, gentil e afetuosa, tanto para os vivos quanto para os mortos. Ela protegia as mulheres durante a gravidez e o parto, e também era adorada como deusa da fertilidade. Hathor foi mais frequentemente retratada como uma mulher com cabeça ou chifres de vaca. Então, tudo que foi descrito aqui, mais um pouco que você conhecer, é o que traz para o campo que está sendo necessário no campo dessa pessoa. Sekhmet, a deusa da guerra e da cura. Sekhmet, a deusa da guerra, era descrita como uma figura que tinha cabeça de leão. Ela era conhecida como a Poderosa, que destruiu os inimigos de Ra e ajudava os faraós contra seus oponentes. Sekhmet também estava associada à medicina e à saúde. Seu retrato de mulher leoa ou com cabeça de leão frequentemente incluía o disco solar, um símbolo da realeza e autoridade divina dos faraós egípcios. Maat, a deusa da verdade. Maat era a deusa da verdade, justiça, moralidade, ordem e harmonia. Ela simbolizava o equilíbrio natural do universo, sendo o oposto do caos. Ela era tipicamente retratada como uma mulher com uma pena de avestruz na cabeça. A cerimônia de passagem do coração, conforme descrita no Livro dos Mortos, ocorria no salão de Maat. Essa cerimônia nada mais era que um julgamento pós-morte, onde o coração da alma da pessoa morta era pesado. Caso o coração fosse mais leve que a pluma de Maat, ela estava autorizada a ingressar no paraíso. Caso contrário, era atirado ao monstro Amit, que o devorava. Fosse quem fosse, do mais pobre ao mais poderoso dos reis, nada escapava ao julgamento de Maat. Bastet, a deusa felina. Bastet era uma deusa felina representada como um gato ou uma mulher com cabeça de gato. Ela era a filha do deus do sol Ra e estava intimamente associada ao gato doméstico. Era adorada por sua natureza maternal e protetora e era frequentemente pintada, cercada por gatos. Porém, também se acreditava que ela era feroz quando necessário, pois os gatos conseguiam matar as cobras, uma das criaturas mais mortais do Antigo Egito. Ptah, o deus de Mênfis. Ptah é descrito como um dos deuses mais antigos do panteão egípcio. Era o patrono de Mênfis, capital do Antigo Egito, a chamada Era das Pirâmides, no 3º milênio a.C. Reconhecido como Deus Criador, está associado à fertilidade e à construção. Era padroeiro dos artesãos e dos escultores. Atividades relacionadas ao trabalho com elementos como a terra e a pedra. Atum, Deus Atum. Atum é um néter egípcio adorado em Heliópolis. É o resultado da transformação de Num, o ser subjetivo, no ser objetivo. Aparece desde cedo como Deus primordial e criador, pois deu origem a uma explosão que gerou aos demais corpos celestes do universo. Mas, sendo um evento pré-planejado, este cria o sol da tarde e, quando torna-se a si mesmo, toma a forma de Ra, que inicia os outros deuses geradores e gera o sol da manhã. Atum foi o criador do céu e da terra, separando-os. No momento
mas no momento em que torna-se a si mesmo, une-se a Ra, e assim se transforma em um ser único, que seria chamado de Atum-Ra ou Amon-Ra. Apep ou Apófis. Na sua passagem pelo reino das sombras à noite, o Deus Sol enfrentava vários adversários, entre os quais os mais perigosos eram as serpentes. O demônio líder de todos eles era a grande serpente Apófis, em egípcio Apep ou Aapep, retratada aqui em um relevo pintado. Não existem evidências da existência dessa divindade antes do Império Médio, mas posteriormente, nos textos funerários ela é normalmente descrita como uma longa serpente e às vezes se diz que é dotada de espirais firmemente comprimidas, como se fosse uma mola, para enfatizar seu enorme tamanho. Alguns textos a descrevem como tendo mais de 17 metros de comprimento, com uma primeira seção de seu corpo feito de pederneira. Ela era uma das serpentes que habitava o rio Nilo Celeste, e surgia do fundo das águas para atacar o Deus Sol e fazer sua barca sossobrar, balançar. Consequentemente, era uma constante ameaça à própria estabilidade do cosmos. Então, na nossa mesa radiônica, essa serpente representa as sombras, as serpentes que afetam nossa vida e como nós nos damos com ela. Elas estão nos atacando ou nós é que estamos alimentando ela? Isso aqui, esse arquétipo aqui é para ser analisado dentro de uma mesa de limpeza ou energização. Então já falamos do Merkabah, do sarcófago com o pássaro Saqqara, da energização da pineal, do alfabeto, do arquétipo dos deuses aqui trazidos, de como ativar a mesa e a representação dos 7 corpos astrais e, como já narrado, mas também vou dar uma pincelada que já foi narrado na mesa Equilíbrio, a relação da constelação de Órion, que são as 3 Marias, que influenciaram sociedades do mundo inteiro, fazendo, né, desde o México, o Império Inca, Maia, Azteca, nas pirâmides do Egito e de outras representações no mundo, dessas 3 estrelas que sempre guiaram a humanidade devido à sua fácil visualização e antigamente a ligação maior que essas sociedades tinham com o cosmos, com os astros, com as pirâmides, né? E todo o arquétipo que ele traz. Então, a pirâmide, a constelação de Órion, ela vai estar alinhada com as 3 pirâmides, que está alinhado com o centro da Terra, que está alinhado com a nossa pineal, que está alinhado ao magnetismo terrestre, que está alinhado com os nossos chakras, que está alinhado com o movimento de entra e sai da nossa energia. A ideia dessa mesa é equilíbrio. Então nós vamos verificar, mesmo esse desenho das 3 pirâmides, juntamente à esfinge, cada uma dessas pirâmides, ela significa causa, lei e efeito, ou por que as pirâmides antigamente eram representados, né? A maioria das sociedades antigas buscavam o céu, né? 99% das sociedades do mundo acreditam num ser invisível. Por quê? Será que está todo mundo errado? Será que está todo mundo doido? Né? Por que perdemos agora essa conexão? Por que a maioria das pessoas que estão ligadas mais à natureza tem menos dúvida do que é estar aqui na Terra, né? Então as pirâmides elas trazem a representação do o divino chegando uno pelo alto da pirâmide, que é o 5º elemento, e se espalhando pelas 4 faces, que é a representação do ser humano aqui na Terra. Nós temos 4 lados, né? Lado direito, esquerdo, frente, trás e o alto. Então nós somos uma pirâmide também. Então o arquétipo dessa pirâmide é trabalhar os nossos 3 lados e a esfinge ela representa os 4 elementos terra, fogo, água e ar, ou os polos, né, os polos norte, sul, leste, oeste,
E cada um desse norte, sul, leste, oeste trazendo também um significado, que é um elemento: ar, fogo, terra, ar, o espírito equilibrado, quando os quatro lados da esfinge, ou os quatro lados da pirâmide, porque a pirâmide, cada uma das faces da pirâmide tem uma tríade, né? Causa, lei e efeito, Pai, Filho e Espírito Santo, né? As três faces da deusa, e as quatro pirâmides, as quatro faces do triângulo unidas formam uma base de quatro, ou seja, forma um quadrado que 4 mais 3, 7, vamos dizer assim, que é o equilíbrio do ser humano, né? Vamos levar pelo lado aí que a gente está querendo, que é energizar os 7 corpos astrais. Os 4 primeiros chakras, ou os 4 primeiros corpos, vibram com os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Muladhara, Swadhisthana, Manipura e Anahata. E os 3 chakras superiores, que são a representação do divino, do eterno, que é o Vishuddha, o Ajna e o Sahasrara. Então, dá para fazer uma filosofia assim maravilhosa. Por isso que eu trouxe um arquétipo. A análise vai depender do entendimento de cada um, mas eu estou passando um entendimento mínimo, porque o importante é que funciona. Então, é o alinhamento do céu, do sol, da lua, com o arquétipo da cultura egípcia, com o arquétipo dos deuses egípcios e a energia que você vai sentir nesse momento. E então nossa mesa ela funciona assim: o testemunho em cima do sarcófago, a ativação de Ra ou Anubis. Primeiro a gente ativa Anubis, que é limpeza, terminou. Aí a gente analisa com o pêndulo no movimento de sim e não. E na prática eu vou ensinar como contar o tempo, porque eu não coloquei o relógio radiestésico até de propósito, mas para a gente poder aprender a contar na mão mesmo. Mas também existem os relógios radiestésicos que foram enviados no ato do envio dos links da radiestesia e radiônica clássica. E lembrando sempre que radiestesia e radiônica é prática. Independente do ramo que você for entrar, você não aprende só na teoria. Você pode ler, mas é cada caso é um caso. A melhor pessoa para medir ou perguntar é quem está manuseando a mesa. Então, assim, você pode até me perguntar, mas eu vou te dizer, você que está medindo, é você que tem que perguntar o sim e não para o pêndulo. Ah, Walter, eu estou influenciando ou não? Olha, é treino, pergunte ao pêndulo, existe na apostila de radiestesia básica alguns treinos que você pode fazer todos os dias. Pergunta se seu nome é aquele mesmo, sim ou não, se a resposta for rodar sentido horário, se for não anti-horário. Aí, seu nome é tal, aí ele deu que não, opa, peraí, então esse pêndulo está errado. Se você deu o seu nome correto e ele deu que seu nome não é aquele, então tem alguma coisa de errado. E assim, ao longo do tempo, nós vamos adquirindo esse hábito de manuseio do pêndulo. Então, pessoal, essa foi a explicação da nossa mesa egípcia e o próximo vídeo já é o da prática.